Bom dia a todos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao programa Nas Redes da Caridade. Mais uma vez nos encontramos aos sábados, uma alegria muito grande estarmos juntos de vocês para novamente falarmos sobre algum assunto referente com a visão espírita. A doutrina espírita amplia a nossa visão das coisas, do mundo, a visão pessoal. E hoje nós vamos ter um assunto muito interessante, que é o livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, o psicógrafo, né? E o autor espiritual é o Espírito Emmanuel. E foi exatamente em 1938 que Emmanuel passa esse livro ao Chico Xavier, que tinha na época 28 anos de idade. Um menino, né? Um rapaz aí, cheio já de responsabilidades, funcionário público, trabalhando o dia todo, atendendo centenas, milhares de pessoas e teve tempo de realizar esse livro aqui, segundo o nosso amigo Wilson aqui da bancada, em 36 dias, né, Wilson? Então, ficamos aí, vamos discutir, conversar, esse livro que vai falar sobre a história, né? A história da civilização, onde nós vamos aprender bastante com esse espírito amigo chamado Emmanuel. Então, nosso bom dia, nós estamos pelos canais do YouTube, Facebook, Instagram. Não deixe de dar o seu like, compartilhar, né? Isso vai fazer com que você divulgue o programa e divulgando o programa você vai estar divulgando conhecimento que auxilia muitas pessoas no seu dia a dia. Então, hoje é um programa de história e nós vamos iniciar aqui. Vou pedir o Wilson para, se ele pode até ler algum trecho do livro, para a gente dar o início, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês, com as suas famílias nessa manhã de sábado. E a gente estava até discutindo aqui antes, ele chama de antelóquio, né? A gente estava vendo a definição aqui, a introdução. Então ele começa falando assim, Emmanuel: meus amigos, que Deus vos conceda a paz. É-me grata a vossa palestra a respeito dos nossos trabalhos. Esperemos e supliquemos a bênção do alto para nosso esforço. Dando seguimento aos nossos estudos, procuremos esforçar-nos por mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo, tanta vez incompreendida aí no mundo, em face das religiões e das filosofias terrenas. Não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo já está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Aí ele faz uma alusão aqui ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Olha só que interessante. O livro do irmão Humberto foi revelado da missão coletiva de um país. Nosso esforço consistirá tão somente em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e povos que já desapareceram, esclarecendo a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre. Então ele vai explicando para nós aqui nessa introdução, porque quem lê o livro A Caminho da Luz percebe que ele vai trazendo, como se fosse trazendo a história desde a criação ali do planeta Terra, do esforço dos mentores espirituais para fazer esse belo planeta que nós vivemos aqui, e correndo através da evolução dos povos e civilizações que habitaram aqui no planeta Terra. Então ele conta da gênese de cada civilização até seu final e faz uma associação com a parte religiosa de todas essas civilizações. Então ele fala que em determinado momento adoravam a vários deuses, em determinado momento adoravam sol, lua, outras horas começaram a adorar os satélites, né? E assim ele vai descortinando isso daí. Mas a principal mensagem é que ele mostra que todas as civilizações, elas sempre têm um começo, um meio e elas vão findar. Então ele elucida isso bem interessante no Caminho da Luz. É isso, doutor Nilson? Lógico, ele trouxe bastante informações boas. Esse espírito, Emmanuel, que escreve esse livro, Caminho da Luz, pela psicografia do Chico, é um livro que, se você não leu, leia, porque é um livro pequeno, é fácil de ler, porque ele é muito rápido, capítulos são pequenos, mas nesse livro é considerado
nos 10 maiores livros do Espiritismo. Está no meio esse livro. Então, vale a pena ler. É um livro da Federação Brasileira, a Federação Espírita Brasileira. O Emmanuel, ele mostra o caminho da luz. Ele está mostrando o caminho da luz num planeta aqui como esse nosso. É um livro fantástico. Eu, quando li esse livro, eu lhe digo que eu fiquei impressionado com a capacidade de síntese do Emmanuel para fazer essa história toda em pequenos capítulos, como ele fez. Certo. É um livro impressionante. Quem não leu, leia. Caminho da Luz, é fácil de encontrar. Lá no centro mesmo, acho que tem para vender lá. Tem quase todos os centros têm para vender, para vender esses livros. Né? Alessandro, você, foi a sua impressão assim, desse livro que chamou a atenção? Bom dia a todos, gratidão por acolher na vossa casa física, na vossa casa mental. Quando lemos, o que me chamou muito a atenção é a questão de confirmar o que está no Livro dos Espíritos, quando no Livro dos Espíritos fala que todo mundo material é o mundo secundário. Nós viemos do mundo primitivo e verdadeiro, que é o mundo espiritual. Então, Emmanuel vai dar dica do surgimento do sistema solar, e é interessante, porque Emmanuel sabe ciência, mas ele não tem a missão de revelar a ciência, ele deixa os cientistas. Mas no campo da filosofia da ciência, ele apresenta as teses. E uma das teses do período de 1938 é que o universo era estacionário. O senhor Edwin Hubble não tinha provado que as galáxias se afastavam no movimento uniforme. Então, pelo modelo da ciência na época, o universo, de novo, era paradinho. O universo não estava em movimento. E neste livro, ele já mostra filosoficamente o que está no Livro dos Espíritos, nas questões 36 e 37, que o universo é infinito. Ou seja, o universo está em expansão, está em constante movimentação. Então, isso é muito profundo, porque Emmanuel antecipa, no campo da ciência, algo que mais tarde os astrofísicos demonstrarão. E é interessante também, porque hoje a gente pega uma sociedade organizada, né? E ele, dentro da história, né, do Egito, da Grécia, de Roma, ele vai mostrar como a história foi se organizando, as sociedades foram se formando. E assim, há toda uma estruturação do mundo espiritual para que isso se realize. As coisas não se realizam ao bel prazer. Existe a liberdade de escolha nossa, mas existe uma coordenação geral. Existem pessoas programadas para liderar, porque vão ter responsabilidades maiores. Então, quando a gente vê alguns senadores, imperadores, governadores, pessoas que assumem uma postura, essas pessoas estão sendo preparadas no mundo espiritual para poder chegar aqui e representar e fazer um papel que deve ser feito. É lógico que a gente tem a liberdade de escolha, que às vezes a gente não consegue cumprir aquilo que está determinado para as nossas responsabilidades. Mas o que também chama atenção é essa evolução, por exemplo, da democracia. Hoje a pessoa acha que a democracia surgiu do nada, né? Então vai mostrar lá na antiga Grécia a formatação das cidades, cidade-estado, e essas cidades-estados depois vão se ampliar, aí depois a Grécia pede a hegemonia, vai entrar o Império Romano. Então eu acho assim que a gente tem uma história fantástica, onde existe uma coordenação do mundo espiritual. É mais ou menos isso, sim, doutor Nilson? Existe o mundo espiritual está muito próximo da gente, até nessas diretrizes da nossa vida? Neste livro, o Emmanuel começa a chamar a atenção na formação da Terra. Imagine, os homens de ciência que estudam essa parte cosmológica, eles chamam a atenção que a Terra tem de 4,5 a 5 bilhões de anos. Então ele diz que quando a Terra vai se formar, que vem do Sol, parte lá do Sol, ele diz assim, Jesus, que é o Cristo, com uma pleide de espíritos todos angelicais, que foi indicado por Deus para Jesus. Jesus vai coordenar aquele trabalho de formação da Terra. Então, aqueles espíritos, imagine engenheiros siderais do alto conhecimento, vai formar a atmosfera da Terra, os mares, porque ele está já pensando no homem daqui a bilhões de anos, deixar a Terra em estrutura para fazer isso. Aí ele diz, quando ele termina aquele trabalho,
Aí eles vão formar a Lua. Olha que diz, Jesus com essa pleia de espírito formando a Lua, porque a Lua teria uma grande influência na Terra. Como as luas de outros planetas têm, a Lua aqui é responsável por um bocado de coisa, nas marés, nas plantações, nos animais, na própria gravidez de uma mulher, na menstruação, tem tudo, tem influência na Lua. E do magnetismo que a Lua joga para cá. Quando preparou isto, aí o que é que ele diz? Aí, que não depende do Cristo, eles esperaram e veio uma massa protoplasmática que tomou conta do planeta inteiro todo. Disso aí estava em condição de começar a vida. É como se essa massa protoplasmática fosse talvez, quem sabe, a energia vital que deixou em condição de agora começar a ter coisas orgânicas e vida. Aí ele diz então que Jesus reúne com aquela pleide de espírito e vai preparar a célula para futuramente ele prepara o trabalho, imagina. E eu fico imaginando, porque quando o Emmanuel escreveu, não tinha o conhecimento que tem hoje da célula. A célula tem muitas partículas, cada partícula daquela, hoje, você vê milhares e milhares de livros sobre a mesma coisa, de grandes teses sobre mitocôndria, complexo de Golgi, cada um, eles preparando aquela célula, que é uma verdadeira unidade de vida, porque você pega, tem ser que só tem uma célula, e ele tem aquele preparo para futuramente poder preparar os outros seres vivos, as plantas, os homens, os animais, os homens. Então você veja que uma simples vida de formiga está debaixo da coordenação do Cristo. Uma simples vida de uma ameba, o Cristo está por trás. Porque ele que preparou com aquela pleide de espírito. Imagina o preparo desse espírito que nós conhecemos como Jesus Cristo, para preparar esse terreno para futuramente. Então, quando hoje você olha a célula de um homem, é muito igual a do animal, muito parecida da planta, muito parecida lá da ameba. Então você fica olhando o preparo deles, porque ele tinha que preparar a base. É igual o engenheiro vai construir o prédio, um cuidado todo especial para a fundação. Porque se a fundação não ficar boa, não adianta, o prédio vai dar problema. Então a fundação ali, a célula, a fundação. Eu imagino os trabalhos que eles tiveram para preparar talvez os primeiros átomos. Também, porque a célula nós estamos tratando da vida, mas os átomos, e se tratando dessa coisa da matéria, que não foi o trabalho de Jesus, do Jesus era aqui na Terra. Então, às vezes, a pessoa vai estudar um livro de veterinária, como o caso do Wilson, que é o defensor aí das borboletas, advogado das borboletas. Eu nomeei ele advogado das borboletas. Por que das borboletas? Porque é de graça, ele tem que trabalhar de graça para as borboletas. Borboleta, advogado de defesa das borboletas. Aí o que acontece? Está o Cristo por trás. Isso daí a gente fica impressionado, e o Emmanuel vai chamar a atenção. Então, por isso esse caminho da luz de todos que estão aqui nesse planeta, devemos a esse Espírito chamado Jesus, que é conhecido como Jesus Cristo. Nós temos uma dívida impagável com esse mestre. O interessante, deixa eu só, você já vai falar, mas o interessante é que às vezes as pessoas, porque ele fala aqui no Antilóquio que ele vai tratar de um aspecto religioso, né? Não histórico. E não histórico. Quando a gente fala de Jesus, é que nós, seres humanos, nós restringimos Jesus ao aspecto só religioso. Nós diminuímos ele, colocamos ele como uma questão só religiosa, porque ele vai falar de aspecto moral, conduta, e conduta a gente acha que ficar bonzinho seria a questão de... Você vai desenvolver a questão da religiosidade, de fazer coisas que vai te voltar ao Criador. Mas não vamos reduzir Jesus a isso. Então o doutor Nilson está apresentando ele aqui como um grande cientista. Que foi o Emmanuel apresentando esse livro. Você entendeu? Então a coisa é muito maior do que nós possamos imaginar, né? Fala, Wilson. Ele falando nisso na preocupação da criação, né, dos grandes arquitetos aí do universo, né, que se usa essa nomenclatura para tratar desses grandes espíritos que trabalharam com Jesus na construção planetária, e hoje especificamente a gente falando aqui do órbito do planeta Terra.
E a gente estava tendo um estudo essa semana, coincidentemente, dos animais. Nós estávamos conversando sobre se os corpos de determinados animais, os corpos físicos, não eram limitantes para que a sua intelectualidade se desenvolvesse. E aí tem uma citação no livro A Caminho da Luz, logo nos 2 primeiros capítulos, onde ele fala dessa criação do divino, ele usa o tema, a elaboração paciente das formas, os ensaios assombrosos, são temas de tópicos que ele vai chamando. Então ele fala que todos esses espíritos tiveram uma grande preocupação já de pensar nos corpos exatamente perfeitos para cada grau de evolução daquele princípio inteligente que está estagiando naqueles corpos pelos reinos diversos. Então, no reino mineral, quando aquele princípio inteligente adentra o reino mineral, a pedra, aquele mineral, ela é o suficiente, o necessário para a capacidade daquele princípio inteligente naquele momento. Quando aquele princípio inteligente passa do reino mineral para o vegetal, que aí o Dr. Nilson pode falar com mais propriedade, ele já vai ter algumas capacidades mais elaboradas para que ele possa começar a se desenvolver. E Joana de Ângeles ainda chama a atenção que no princípio, que no reino vegetal, já tem um tipo de sistema nervoso sendo desenvolvido. E hoje se fala que não tem sistema nervoso, existem sensações. Então a gente olha assim, às vezes, para um macaquinho lá. Joana está certa. Ela fala isso. Preparo para o sistema nervoso. Que vai ser descoberto. Porque ela fala que o homem olha o sistema nervoso como um neurônio. Isso. Naquele desenho de uma célula com o núcleo central e com um monte de pontas como se fosse uma coroa. Mas que o homem está limitado na sua visão, que o neurônio é muito mais que isso, o sistema nervoso. Então ela fala numa das obras dela lá. E a gente estava estudando sobre isso. Mas nos corpos, se você imagina se uma inteligência de um macaquinho, ele tivesse sido colocado numa ostra, ele não poderia se manifestar, porque a ostra ela está ali parada, ela faz ali aquele movimento dela de abraçar aquela sujeirinha para transformar em pérola ali dentro dela, né? O nácar. Mas o macaquinho no seu grau de evolução, ele tem aquele corpinho necessário já com seus membros anteriores para subir, para recolher os alimentos, para cuidar da sua prole. Então ele vai falando que teve uma grande preocupação para esse desenvolvimento dos corpos que seriam o suficientemente necessários e para tornar aquele princípio inteligente cada vez mais capaz. Então ele chama essa atenção. Então a preocupação da criação, né? Wilson, eu vou interromper só. Olha como é fantástico o conhecimento. Você falou da ostra aí, né? Uhum. Por exemplo, se você pegar o Samuel Hahnemann, ele analisou, estudou a ostra lá para poder desenvolver um remédio, um medicamento. Quando você pega e dinamiza, né, em alta potência a ostra, o que é a ostra? É um ser fechado, tem uma coisa brilhante, é uma inteligência brilhante lá dentro, não é isso? Que guarda tudo para si. Guarda sentimentos, ele guarda dinheiro, guarda fezes. Não é isso, doutor Nilson? E o doutor Nilson vai falar isso com muito mais propriedade. Eu estou aqui, mas eu acho fantástico que nos elementos da natureza está a cura do ser humano. E tem a parte emocional, mental ali, né, doutor Nilson? Então, assim, nós nem começamos a estudar. Então, esse camarada aí, o Samuel Hahnemann, ele já em 1700 e muito, ele já veio revelar isso pra gente. Você falou da ostra, então se a gente pegar um licopódio, ou qualquer outro elemento, e você analisar o aspecto mental, que vai servir para equilibrar as nossas forças que estão em desequilíbrio, né? O senhor gostaria de retificar aí alguma coisa? Não retificar não. É que está tudo, não é interessante tudo isso? Junto. Por isso que o Kardec chama a atenção que do átomo até o arcanjo está tudo organizado, tudo concatenado, não está nada separado. Então, na realidade, você vê que nesse livro ele mostra, ele vai formando os elementos inorgânicos ali, agora vai preparar o elemento orgânico. Então, por isso que vem essa massa protoplasmática, que a partir daí vai começar o carbono como um elemento especial nos seres viventes. O carbono é um dos elementos de divisória da química, porque a vida ela tem o carbono.
E inorgânico, às vezes, ele não precisa ter o carbono, mas na vida todos têm que ter o carbono. O carbono é um elemento. Então, eu fico imaginando aqueles seres quando organizou para o carbono começar a agir, aqueles engenheiros do conhecimento, porque eles estavam preparando ali, não o carbono em si, ele estava preparando a base para todas as vidas, todos os corpos que vinham. Ele já tinha planejado, por exemplo, o homem do futuro. Ele já tinha planejado o sistema nervoso do homem, o cérebro do homem. Mas ali tinha que começar a base. É como se fosse o que a gente falou, a fundação do prédio. Ali é a fundação. Então o Cristo está debaixo da coordenação daquela fundação. Por isso que é considerado, o Emmanuel chama a atenção, que Jesus reúne com essa plena de espírito, discute, essa formação vai. Quando chega um determinado tempo, muitos milênios depois, ele reúne a equipe de novo, diz agora vai acontecer um fato também muito importante, que é a minha descida encarnatória, vou encarnar na Terra. Então é outro fato marcante, porque Jesus, quando chega aqui na Terra, que nesse livro vai tratar, ele vai deixar para a humanidade daquela época e do futuro o maior código de ética da humanidade. A humanidade não vai encontrar um código de ética maior do que o Evangelho. Ela não vai encontrar. Por isso que ele diz que tudo vai passando. Passa rei, passa países, passa língua, passa idiomas, vai mudando tudo. Mas Jesus fala, tudo passa, mas minhas palavras não passarão. Porque as palavras dele, na realidade, é como se ele estivesse dizendo o que Deus gostaria de dizer. Jesus é que está fazendo aquilo naquele instante. Como tudo de Deus é eterno, por isso que as palavras dele não passam. Passarão, né? Você vê, é muita sabedoria um livro desse trata. Vale a pena ler. Leia o livro, compre o livro. Nossos bastidores, né? Se a gente parar para analisar. Imagina os historiadores como se debruçarem para esse olhar. Porque a maioria dos historiadores ainda está numa visão materialista vindo da academia, né? Imagina quando eles se debruçarem para esse olhar, levando em consideração o espiritual. Como é que a gente vai ampliar os nossos registros. Nesse livro também chama a atenção aquilo que está no livro dos Espíritos, a questão 100 da hierarquia dos Espíritos. O que é um Espírito superior? Aí está no livro dos Espíritos, aquele que reúne ciência, filosofia e religião, que é diferente de espírito crístico, espírito puro. Então a gente pode analisar um Gabriel, né, anunciando a vinda de Jesus, um espírito de alta envergadura, que deve estar com esse compromisso, como falou o Sr. José Nilson no livro de Emmanuel, lá atrás já com Jesus, né? Então é uma pleia de trabalhadores antes, agora e depois, diante da programação do planeta Terra, e todos nós, né? Suas ovelhas, já que ele é o bom pastor. Ele fala também no primeiro capítulo, ele traz uma frase, olha que interessante. O esforço desse livro de síntese será a fé reclamando a sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões de separatividade como a bússola da verdadeira sabedoria. Então ele chama a atenção que os homens, no decorrer da história, foram criando religiões sempre, e essas religiões sempre, ao invés de unir, que seria o papel da religiosidade, da espiritualidade na vida do homem, elas agiram completamente ao contrário. A religião sempre veio como separatista. E hoje a gente ainda vê isso. Diversas religiões, todas as religiões nos conectam a Deus e todas as religiões pregam o bem ao próximo. Não tem religião que fala ao contrário. Ninguém cria uma religião para falar que você tem que causar danos ao outro. Pelo contrário. No entanto, quando é para que essas religiões se confraternizem, vamos chamar assim, todos os líderes religiosos acabam pichando outras religiões e não pregam a união, a unificação. E ele fala ainda, quando ele está chegando no final do livro, ele fala que o futuro da humanidade não é religião. O futuro da humanidade é o amor. Ele fala, o futuro da humanidade, eu não me lembro bem, mas numa das últimas frases, ele cita lá, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, hoje nós estamos aqui inseridos no Espiritismo, temos os irmãos na Umbanda, temos os irmãos no Catolicismo, temos em diversas religiões, e qual que é a melhor religião? Não existe. A melhor religião é a que te conecta a Deus e que te leva a amar ao teu próximo. Ele traz isso nesse livro. É legal. Eu estava pensando na caneca agora, nós temos que fazer a propaganda da caneca. Eu queria a produção, pra gente, senão a gente acaba esquecendo. Pode entrar a caneca agora? Então vamos lá, pessoal.
nós estamos aqui com a nossa caneca, tá ok? E nós fazemos uma campanha para vender essas canecas, onde toda a renda ela é revertida ao Luiz Monteiro de Barros, do Centro Espírita, mas também principalmente a esse programa para que ele tenha continuidade aí, né? Então eu convido a todos vocês, daqui a pouco nós vamos ter Dia dos Pais, é isso? Daqui a pouco, né? E eu convido a vocês a adquirirem a sua caneca, dar de presente, né? Para poder... É uma coisa útil, né? É uma coisa que vai te beneficiar, mas também vai beneficiar muita gente, né? Você ajudando esse programa, ajudando o Luiz Monteiro de Barros, você vai estar proporcionando aí um bem a muitas pessoas e a muitos trabalhos que são realizados. Então, nós temos um telefone aí, eu não sei se o telefone está no ar. Tá aí? Quando o Dia dos Pais, ele dá uma caneca e um livro de presente. Que tem também Um livro? Porque lá vende esse livro também. Eles aproveitam e compram um livro e a caneca. Tá, então nós vamos fazer uma campanha aí. Nós vamos Doutor Nilson ele já está querendo dar livro aqui. É para dar o livro? Não, é para vender junto com a caneca. Vender? Vende telefone e compra. Então tá bom, mas nós já vamos falar isso daqui a pouco. O telefone parece que está aí no ar, né? E vocês... Olha, eu não vou falar para ligar agora. Não, pode ligar agora. Liga agora que vocês vão ser atendidos, né? E para você comprar a sua caneca, dar de presente. E como falou o Dr. Nilson, nós vamos estender essa campanha até para livros. Mas por enquanto nós temos essa caneca aí. E você liga para esse telefone que está na sua tela e adquira a sua caneca nesse momento, tá bom? Então nós ficamos muito gratos por você participar desse programa, por você estar auxiliando a manutenção desse programa e das obras sociais do Luiz Monteiro de Barros. Mas eu queria aqui, nós estamos falando do livro A Caminho da Luz, estamos falando do autor, o Emmanuel, mas eu queria assim, saber do choque que deve ter entrado naquela época por um jovem aí, 28 anos, Chico Xavier, apesar de já ter seu espírito aí de alta envergadura, mas trazer isso à luz da sociedade naquela época, né, doutor Nilson, D'Alessandro? Como é que é o impacto, até mesmo dentro do meio espírita? Porque às vezes muitas obras elas foram retardadas por a gente ainda não poder compreender o cerne da obra. Por exemplo, falam que aquele espírito que escreveu Memórias do Suicida, Camilo Castelo, e que a Ivone do Amaral Pereira guardou esse livro durante, acho que 2, 3 décadas, para poder o André Luiz, o espírito André Luiz, lançar a sua série através do Chico Xavier e depois mostrar toda essa realidade do mundo espiritual, para depois ela lançar para a gente não ter um choque maior sobre essa questão, porque era tudo novidade para nós. Como é que deve ter sido isso? Eu queria que vocês fizessem um comentário ainda para o Mineiro, lá, Chico Xavier, trazendo essa obra que vai mostrar a origem de tudo. É uma responsabilidade grande, porque você vai estar em conflito, em choque com historiadores, com pessoas que conhecem a história, né? E como é que é você lançar uma obra dessa, falando de história e principalmente de assuntos assim que, por exemplo, eu abri aqui o judaísmo e o cristianismo, né? Vai tocar num assunto, às vezes, talvez polêmico, né? Como é que vocês entendem isso nessa época, em 1938, no nosso Brasilzão? Nossa, José. Quer falar? Vai na frente. Você vê, tem quase 100 anos, 38. É que muitas informações, você vê de 38 para cá, principalmente da ciência, quantas informações, é que normalmente o olhar dele é o olhar espiritual. Você que olha o espiritual, você vê a história por dentro. O outro está vendo num olhar externo. E ele também não está preocupado em fazer um livro de história. Ao mesmo tempo, ele está trazendo uma história, porque ele está trazendo a história espiritual. E a história dele é complicada das pessoas, às vezes, entenderem, porque se o historiador
estiver assentado na base filosófica materialista, não vai entender a história que o Emmanuel está trazendo. A mesma coisa o homem de ciência, se estiver nessa base do monismo materialismo, ele não vai entender o que o Emmanuel está contando aí. Imagina de Jesus preparando as bases da vida. Ele não vai entender daqui na Terra. Então fica difícil dessa compreensão se ele está só na base materialista. Mas se ele se abrir, ele vai ver que o Emmanuel está trazendo, como o Wilson falou nesse instante, informações, e ele chama a atenção, o Adalessandro, informações de ciência avançada. Porque você imagina, ele está dizendo para os caras de ciência que estudam a evolução, das espécies, que quem fez as primeiras células não foi aqui, não, foi lá, o mundo espiritual que preparou. Olha que informação ele está dizendo. E preparou a primeira célula sem o núcleo ainda, depois vai preparar de novo com avanço, quando ela se forma, que se bota o núcleo dentro, vai preparando cada partícula disso. Isto daí é um choque para os homens de ciência. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo uma verdade científica que os homens de ciência atual ainda não chegaram lá. Então, o Chico, grandeza do espírito, mas o Chico, tem aquele episódio de Humberto de Campos e o Greco. O Greco era presidente da Federação Espírita, negócio da literatura brasileira. Da Academia. E o Chico, quando lança o primeiro livro, Parnaso do Além Túmulo, que foi publicado, ele tinha 21 anos, quando publicou o livro, o Greco chama o Chico para vir para a academia. E o Chico disse que não podia ir porque o livro não é dele. Como é que ele podia ir para a academia? A gente imaginar um matutão de 21 anos, semi-analfabeto, que só tinha 4º ano primário, pobre, não é? Cheio, agora as pessoas diriam preconceito, porque ele é mais para negro do que para branco, é um mulato, e dá uma resposta dessa: não posso aceitar que o livro não é meu. Eu não posso. Então você imagina a grandeza desse espírito. Isso que você falou, com 28 anos fez, mas ele com 21 anos ele já demonstra isso muito forte quando dá essa resposta para a academia. Essa resposta é tão forte e vai influenciar tanto o Greco com Humberto de Campos, que quando Humberto de Campos desencarna, ele começa a escrever pelo Chico. Humberto de Campos deixou muitas obras aqui. Isso. E as obras aqui praticamente já desapareceram, só tem no sebo, não teve as editoras. O que está imortalizando Humberto de Campos são as obras que ele fez pelo Chico Xavier. Mediúnica. Interessante, as obras mediúnicas que depois teve aquele atrito com a família, que ele escreve Irmão X, que era um do pseudônimo que ele fazia quando escrevia nos jornais do Rio de Janeiro. Então você vê por trás disso tudo a grandeza do espírito do Chico, do Emmanuel, desse trabalho. E se Chico e Emmanuel têm grandeza nisso, imagine o Cristo e aquele grupo de espíritos que trabalha com Cristo. E acima do Cristo e daquele grupo de espíritos, da inteligência suprema do universo, como diz o Allan Kardec, a causa primária de todas as coisas. Acima de todos eles está esse fenômeno chamado Deus. Agora, por que ainda, Alessandro, a dificuldade dessas obras entrar, por exemplo, nas universidades, na academia aí? Porque as pessoas de universidade ainda estão presas aos sentimentos somente intelectuais, sentimentos egóicos, né? Há muito ainda orgulho, egoísmo, o meu ponto de vista. A gente vê, às vezes, você é um aluno de um pesquisador, se esse pesquisador brigou com demais, ele às vezes influencia você para você não conversar até com um grupo de pesquisa do outro. Existe muita vaidade na academia, e principalmente na mais famosa aqui do estado de São Paulo, que eu não vou citar o nome. Eu vi isso presencialmente, eu não estava lá diretamente, vários colegas se aproximavam de mim e, como sabiam que eu estudava espiritismo, é como se eu fosse ali, o padre, né? Ao revelar isso, eu tentava mostrar a eles, então, porque eles não acreditam em espíritos, né? Então, enquanto tem aqueles extremamente assim, não acreditam em espíritos, mas desenvolvendo a ética de maneira abrangente, moral, vemos o contrário, pessoas dos bastidores fazendo
bastante coisas assim que lamentáveis, né? Então vai durar um pouco, daí a importância de qualquer trabalhador em uma academia, aquele que tem a importância da faxina, aquele que tem a importância do porteiro, da segurança, e os pesquisadores defenderem suas atitudes cristãs, defenderem seus pontos de vista, unindo o intelectual com o coração, ou seja, então isso ainda leva um tempo, porque o homem precisa se aperfeiçoar, né? Sim. Deixar um pouco dessa vaidade, desse orgulho, né? Sim. E aceitar ideias que não são deles, né? Exatamente. Próprias. E ainda de encontro a isso, essa citação agora que o D'Alessandro acabou de trazer para nós, Emmanuel fala ainda na introdução, ó, as almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos, constrói o edifício milenar da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos, e até os nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições e arrependimentos. Então, esse ego que a gente traz conosco aqui nessas encarnações, que às vezes não permite que a gente dê vazão a ter uma melhor compreensão do lado espiritual na ciência, que a gente vê isso muita dificuldade, e melhorou muito depois que André Luiz trouxe essa série. Alguns médicos às vezes repensam suas atitudes quando leem essa obra, quando tem essa compreensão das informações que ele trouxe para nós, mas Emmanuel chama a atenção aqui, né, no livro Caminho da Luz, porque desde a gênese do planeta, na gênese de todas essas civilizações que ele traz, ele percebe que os espíritos eles só vão trocando a sua indumentária carnal, mas continuam ainda espíritos embrutecidos em reconhecer que existe algo maior, como foi falado, Jesus, Deus, que comanda e traz tudo isso. Então ele vê constantemente o arrependimento desses espíritos, e quando cai na carne de novo, e repete, e repete, e repete. É interessante que quando eu fui estudar, eu estudava em São Paulo lá a parte de cirurgia, traumatologia, e tem duas escolas que iniciaram essa área. Eram 2 professores, né? E assim, grupos opostos. E é lógico, tem os afins, né? As pessoas que são mais afins da personalidade daquele, e outros que são. Mas eu vi assim uma discussão besta, boba, como se esse cara detivesse todo o conhecimento e o outro detivesse todo o conhecimento dele. Mas é a questão do orgulho exacerbado que gera aquela vaidade de você ser o detentor, né? Descobridor de alguma coisa, de uma técnica. E ainda você coloca o nome. E tinha umas coisas tão bobas assim que eu via no meio acadêmico. Aí os caras faziam uns kits com o nome de professor tal. Na realidade, isso ia vender, a pessoa ia se beneficiar com isso. Ele não estava se importando realmente com o conhecimento, mas sim o nome dele estaria junto daquele kit, para ver ainda a dificuldade que nós temos de absorver o conhecimento que a natureza nos oferece. Mas né? você sabe... E a gente põe o nosso conhecimento pessoal. Não é só a ciência que deixa o homem cego. A religião também deixa sim. tanto quanto. Tanto que a gente vê, tem um capítulo aí que ele fala sobre as cruzadas e a intolerância religiosa, onde o homem da religião, ali do clero na época, representado ali pela Igreja Católica, que eles chamavam, também fez diversas atrocidades, perversidades com outras pessoas que não abraçavam também a religião. E aí, usando o nome de Cristo, foi criadas as cruzadas, né, para causar um monte de dor e martírio aí para diversas pessoas. Para que a gente não ache que só o homem intelectual é que desvirtua por caminhos. É o fanatismo. É o fanatismo, porque a gente tem que ter o quê? O caminho do meio, né? Que fala Buda, né? A gente nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente tem que ter o equilíbrio das duas asas, moralidade e intelectualidade, para que a gente não caia no desespinhadeiro aí e acaba causando mal para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Né? E o engraçado é que o Allan Kardec, no terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega uma série de informações do mundo espiritual através de espíritos, né? E que dão o seu testemunho. E a primeira mensagem do mundo espiritual é de um israelita, né? E posteriormente ele coloca vários personagens assim que foram bispos, né? Pessoas ligadas à religião, aos sacerdotes da Igreja Católica. Isso dentro de uma obra espírita, mostrando aí a universalidade, quer dizer, não fica restrito somente àquilo. Se ele quisesse
fechar um grupinho, ele não colocaria esses outros personagens, né? Mas já eram espíritos comprometidos com um bem maior, não estavam circunscritos somente ao aspecto religioso que ele abraçou. Quando chega no mundo espiritual, tem uma visão muito maior. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar sobre esse aspecto que o Dr. Nilson fala, sobre a questão da ética, da moral, como você quer ser tratado, como você trata o teu semelhante, ele vai pegar mensagens de vários grupos assim do conhecimento religioso, filosófico, diversos, e mostra pra gente que o bem, ele se encontra em todo lugar, né, Dr. Nilson? O que você vê que ele chama atenção, os espíritos sempre chamaram atenção, que a proporção que vai tendo a evolução, você vai domando mais o seu egoísmo e seu orgulho. E não é que você desaparece, mas você começa a trabalhar mais o altruísmo e a humildade. Então os espíritos superiores são muito humildes. Você vê que ele diz no livro que ele diz, uma plena de espíritos que vem trabalhar com Cristo, ninguém nem sabe quem são. Olha, tudo de uma evolução imensa para vir trabalhar. E o camarada entra aqui, entra a vaidade. Realmente, uma vez ali no hospital em São Paulo, nas clínicas, numa reunião de professores, teve um estudante que chamou o cara professor e ele achou ruim. Ele tem que chamar professor, doutor. Se chamar só doutor, ele acha ruim, se chamar só professor, tem que ser professor, doutor. Olha a vaidade ainda imensa em cima disso, que é o contrário dos espíritos superiores. Por isso que aquele poeta popular nosso, que cantou Milionário Zé Rico, ele tem uma música que ele diz, na longa estrada da vida eu não posso parar. Olha como ele está dizendo uma verdade ali, aquele cantor está dizendo uma verdade. Na longa estrada da vida. Canta aí para nós escutar. Na longa estrada da vida. Eu não vou cantar para ler, senão vão me pedir autógrafo. Vão me pedir autógrafo e eu não quero dar. Vamos parar aqui, porque isso é uma outra faceta aí, depois será revelada. Mas se a gente pegar o nome do livro, A Caminho da Luz, que ele vai contar essa trajetória da evolução do nosso planeta. Quando ele fala caminho da luz, a gente pode se imaginar num campo escuro, numa noite de breu, sem nenhuma iluminação, e a gente mirando lá na frente, que a gente não sabe quantos milhões de anos vamos levar, um ponto de luz que conforme a gente vai tendo maior compreensão, maior entendimento do Evangelho, e principalmente não entendimento, mas vivência do Evangelho de Jesus, é como se nós fôssemos se aproximando desse pontinho de luz e ele vai ficando um foco lá na frente, onde a gente vai ter que mirar. Então eu acho que ele foi muito feliz nesse título que ele colocou, A Caminho da Luz, porque desde o princípio, da gênese de tudo, aonde a gente vai chegar, porque, como foi falado, porque Jesus Cristo já sabe onde a gente vai estar daqui a muitos anos, como foi a trajetória de Emmanuel. Quem diria que aquele senador bravo, austero, que não aceitou o chamado de Cristo naquele momento, se tornaria depois das encarnações, depois de muito penar, a gente vê os relatos há 2000 anos, há 50 anos, depois como Nestório, o escravo, sofrimento, finalizando com o padre Manuel da Nóbrega, toda essa evolução. Então, quando a gente é criado na semente divina, simples e ignorantes, a gente foi criado em semente, mas os atributos divinos já estão contidos naquela semente. E em determinado momento eles vão eclodir, eles vão explodir. E aí é essa trajetória que a gente vai fazer nessa semente para se tornar uma árvore grandiosa, com bons frutos, com uma boa sombra e chegar lá na frente na luz que ele fala, né? Falando em semente, deixa eu falar para vocês. O Dr. Nilson tem os canais dele no YouTube, Facebook, né? No YouTube, né? No YouTube. E agora ele vai lançar a questão... Os corpos multidimensionais dos animais. Corpos multidimensionais nos animais. Tá. Ele já fez aqui. Vamos lá, doutor Nilson. Fala aí pra gente. O princípio inteligente das plantas. Já terminou, não? Já terminou. 130 130 capítulos. Foi o Diário de um Médico Espírita e tem o primeiro que era o Evangelho de João, o Inconsciente Puro e o Espiritismo, e o Ato dos Apóstolos e a Mediunidade. Tá. Esses são série. Eu fiz com série. Pessoal, o Dr. Nilson, ele está antecedendo
o Netflix, porque já faz série faz tempo. Eu aproveitei. Ele faz série faz tempo já. Aproveitei essa fase agora da Covid, já que eu não estou indo para o centro, eu fui gravando. É verdade. Então, assim, não deixa de assistir. E também tem os causos aí, né? Faz tempo que você não conta nenhum. Tem um caso assim? Tem algum caso assim de memória? Ou tá... Não, mas caso sobre o que você está... Não, qualquer caso. O senhor tem sempre algum caso. Podemos continuar ou o senhor quer contar esse caso aí? Pode continuar. Vamos continuar. Então, mas se o senhor lembrar de um caso, eu quero que o senhor finalize com um caso aí, né? Bom, então eu acho que a gente está mais ou menos caminhando aí para o nosso final. A gente tem até o Evangelho. Podemos fazer o Evangelho, tem. Vamos fazer o Evangelho? Uhum. Então vamos fazer agora? Vamos. Então vamos fazer. Quem é que vai abrir? Pode abrir? Pode abrir. Então, Vamos abrir uma casa. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. O Evangelho vamos fazer agora. Mas, assim, esse livro é um livro muito interessante. Eu gostaria de um feedback de vocês. Vamos ver se algumas pessoas leem esse livro e vamos fazer comentários sobre esse livro pela rede social. E nós vamos voltar a esse livro, porque eu acho que vale a pena a gente pegar alguns capítulos. Ele tem capítulos muito curtos, assim, falando sobre N assuntos dentro da evolução da nossa história do planeta Terra. Eu acho que seria um desperdício a gente não aproveitar mais e conversarmos sobre esse assunto, né? Então, eu acho que nós vamos voltar para esse assunto e vai depender muito de vocês aí, do interesse de vocês. Então, coloquem nas redes sociais aí o interesse de vocês para que a gente continue, acho que, investigando e esmiuçando melhor o livro A Caminho da Luz. Então, vamos iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo. Está em casa aí, pode acompanhar o Evangelho segundo o Espiritismo. Abrimos. Opa. Pronto. Abrimos aqui ao acaso e caiu no capítulo 11. O capítulo 11 tem como tema central amar o próximo como a si mesmo. E caiu Instruções dos Espíritos, a lei de amor. Então, Lázaro Paris, 1862, elucida. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o ser humano só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves, ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos e os mártires ébrios de esperança desceram ao cerco. Ele continua, mas dá para a gente já fazer reflexões em torno aí do amor. Eu acho que está dentro da Caminho da Luz. Quando ele fala aqui, estava vendo aqui da evolução, sensações, né? Ele fala aqui, a altura do progresso é realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instituído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não é o Caminho da Luz que a gente está lendo? Que é falando sobre hoje? Então ele vai falando aqui dessa evolução, que esse Caminho da Luz, a gente vai começar ali simples e ignorante, mas vai chegar todos à condição divinal de anjos. E esse é o Caminho da Luz, né? Nessa evolução, nesse caminhar nosso, nas dificuldades que a gente vai ter, nas tribulações. Porque a gente vai falar assim, quem não tem pepino, quem não tem problema para resolver no dia a dia, é normal. E os problemas têm essa missão na vida da gente. As dificuldades é isso, é para a gente nos tornar fortes, para a gente nos tornar melhores. Se a gente não tiver problema, ficar só na praia o dia inteiro, a gente não aprende. Então a gente precisa trabalhar, precisa estudar, precisa buscar, precisa ir atrás do dinheiro para pagar as contas no final do mês. E são essas as tribulações, essas buscas que a gente tem através do conhecimento, do estudo, ou do trabalho, do aprimoramento para ter uma promoção, é onde a gente vai se melhorando e cada vez mais próximos ao Caminho da Luz. Então eu acho que vai bem certinho aqui essa lei do amor, porque todos nós culminaremos com o amor, né? Como o Paulo fala, o amor é bondoso, o amor é caridoso, o amor é paciente, o amor nada quer em troca. Wilson, quem escreveu isso? Lázaro. 1862 em Paris. O senhor quer comentar, doutor?
Não, primeiro esse livro aqui é uma sabedoria imensa, porque o nome já está dizendo o Evangelho. E os espíritos que escreve o Kardec, cada capítulo desse, ele pega espíritos que é muito preparado na área. Então, quando ele vai falar, por exemplo, de serviços sociais, você vê, ele chama São Vicente de Paula para escrever. Ele vai pegando, onde vai pegar cólera, por exemplo, pega o Hahnemann, que estuda doenças. Ele vai pegando gente preparada. Então, esse aqui, o Lázaro, para falar do amor, eu acredito que o Lázaro é aquele Lázaro que Jesus trabalhou lá com as irmãs dele, que fez a ressuscitação do Lázaro, Sei. que ficou muito ligado, que foi um exemplo muito forte. E ele está chamando a atenção do amor, porque o amor é a maior força do universo, é a força do amor, que é a força divina. É a maior, que ainda não é estudada pelos homens de ciência, mas no futuro vai estudar. E como esse caminho da luz, o que é que o caminho da luz está apontando para nós? Ó? Vai vendo na direção do Cristo. E quando chega no Cristo, o Cristo diz, eu vim apontar o Pai. É para ir para Deus. Jesus é o caminho para Deus. E o Espiritismo é o caminho para você ir para Cristo, para entender o Cristo. Por isso que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Por isso que o Emmanuel vai chamar a atenção das fases nesse livro, de cada fase. Lá na Índia, lá na China, lá na Grécia. Ele vai chamando. E vai chegar a época da França, e vai chegar a época que vai apontar o Espiritismo como um dos caminhos que está sendo apontado por Cristo. É muito interessante essa compreensão. E, com certeza, a lei do amor é o máximo da lei, é a lei divina. É a lei que coordena que movimenta o tudo universo. Do universo. O princípio inteligente e o princípio material foi feito pelo amor. A partir daí, tudo vem em consequência disso. É a sétima lei das forças, a sétima força que ainda não é estudada pela ciência. Nós já falamos isso, que a ciência estuda hoje a força força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnética, força gravitacional. Ela ainda não estuda a força do psiquismo individual, ela não estuda a força do psiquismo coletivo, que no planeta Terra vai culminar com a força magnética do Cristo, que é essa força que os parapsicólogos chamam de força psi, que é a maior força aqui do planeta. Por isso que quanto mais gente for se unir no Cristo, maior vai mudando o planeta. E a última força é a força divina, que é a força do amor, que aqui o Lázaro já está chamando a atenção, e todo o trabalho aqui foi nessa direção hoje, indo nisso, não é? Não é? Diz aí, eu me meti em física, não devia meter. É só uma correção. Não, tá tudo certo. Agora, no livro dos Espíritos, Kardec termina as leis divinas com a lei maior, como o senhor José Nilson está abordando, a lei de amor, justiça e caridade. Então, você que está nos ouvindo, às vezes está em dúvida, medite, vai vir a voz da consciência. Isso que eu quero é amoroso para mim, amoroso para o próximo? É justo para mim, é justo para o próximo? É caridoso para mim, é caridoso para o próximo? Pronto, você acionou a lei maior. Se você passar por essas 3 peneiras e a resposta for não aparecer, você não está acionando a lei maior. Então, reflita, você está em dúvida? Escute a voz, a vossa consciência, escute a voz, o vosso anjo de guarda, ele vai apontar com a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. Muito bem. Nós estamos chegando no final. Faltou o seu comentário. Esse processo evolutivo é muito interessante aí, que ele vai falando das sensações, o instinto, sensações, sentimentos, né? E vai culminar com o amor. Isso aí, nós estamos inseridos nesse contexto, a gente precisa só reconhecer. E você consegue reconhecer isso também analisando o seu semelhante. Mas analisando com bons olhos, porque geralmente a gente analisa com olhos de muita crítica, com muita severidade. E fazemos a nossa análise com muita complacência, quer dizer. Então, assim, tudo que você gosta de receber, você deve oferecer para o seu semelhante, né? Você gosta de receber presente? Dá presente. Você gosta de receber elogio? Elogie o seu semelhante. Dessa forma, você vai construindo um ser novo dentro de você, né? E isso aí vai auxiliar nessa sua trajetória.
Então eu vejo assim, como nós vivemos em sociedade, em relações interpessoais, não tem jeito. Você vai ter que se dar bem com as pessoas. Mas para você se dar bem com essas pessoas, você tem que estar bem consigo mesmo. E você vai só estar bem consigo mesmo quando você passa a fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Tá aí essa tamanha dificuldade nossa de relacionamento, né? E um dia eu estava fazendo uma palestra, uma conversa no Centro Espírita, e falando sobre esse processo de evolução. E falei das células, estava falando da ameba, o ser unicelular. E eu falei que a culminância nossa hoje é estar habitando um corpo com trilhões de células. Começou lá com uma celulinha e hoje nós estamos em trilhões de células. Aí eu perguntei pro pessoal, olha, eu hoje aqui estou nesse corpo com trilhões de células e tem uma ameba aqui. Tem alguma diferença entre uma ameba e eu? Aí uma senhora na frente falou, não. Pô, falei, minha senhora, quer dizer, ela não percebeu, acho que ela julgou por mim, o Caetano. O Caetano está parecendo uma ameba falante ali, né? Mas às vezes a pessoa não se reconhece como esse ser extraordinário, criatura do Criador. Então, valorizar-se, a autoestima faz parte do nosso crescimento espiritual, né, doutor Nilson? Apesar que às vezes eu fico até em dúvida, né? Dessa questão da ameba. Dúvida é interessante. O Chico, você falou, o Chico estava num restaurante em São Paulo. Aí o Chico foi no banheiro. Ele foi no banheiro, viu um camarada lá e o Chico se bateu no cara. O cara falou, Chico, você não viu? Ele disse, eu vi, mas eu pensei que era um espírito desencarnado. Porque o Chico, no final, era tão uma coisa. O Zé Luiz, quando visitou o Chico essa última vez, o Chico olhou para ele e falou, Zé Luiz, você está encarnado ou desencarnado, Chico? Ele disse, eu ainda estou encarnado. Ele disse, ainda tudo bem. Você vê como era tão natural já para ele. Coisa, né? Ele falou, perguntou para o Zé Luiz, você está... Não, eu estou ainda encarnado, tudo bem. A realidade espiritual era uma realidade para ele. Para ele já, porque para ele ver aquilo com tanta naturalidade, que ele, depois ele, na maior inocência dele, eu pensei que era um espírito desencarnado. Aí foi o cara, bateu nele. Tá eu não bom. sei se o horário já eu acho que já deu, sim. Estou encerrando toda a minha Todo parte. mundo já encerrou? Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu quero Então, só agradecer às pessoas, boa sorte, e relembrar. Leia o livro Caminho da Luz, que você vai aprender muito com ele. Outra coisa, os trabalhos do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, eles já estão de volta, né? Então nós temos palestras públicas aos domingos, né? Às 5 horas da tarde, 5h15, com passe. Tá? Nós já estamos voltando lá atender o público, vamos atender lá da reunião de desobsessão. E às quintas-feiras também, né? O trabalho dos animais no domingo às 9 horas. Os trabalhos dos animais. Então os trabalhos presenciais eles vêm voltando de uma forma paulatina. Mas todos os trabalhos online continuam. Todos continuam. Não vamos parar nenhum. Inclusive o Evangelho itinerante. Se você deseja um dia que a gente visite a sua casa e ensine a fazer o Evangelho, você pode procurar pelas redes sociais ou pelo telefone, deixe o seu endereço e que nós iremos até o seu lar ensinar como é que faz o Evangelho no lar, que é para criar uma harmonia, um ambiente salutar para que todos convivam em paz. Então, nós agradecemos profundamente a sua atenção e até o próximo sábado. Um abraço a todos.